Problemas no casamento? Brigas? Discussões? Eu tenho a solução. Mentira, não tenho nada não. Roda a vinheta. Hello, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o assunto de hoje é finanças para casais. Olha, eu sei que toda vez que eu toco nesse assunto, as pessoas tendem a me responder que não há uma regra, que às vezes o que é bom para um casal pode ser que não funcione para o outro. É verdade, mas o que eu vou falar aqui é uma coisa de extrema importância para todo e qualquer casamento, que é a comunicação. Que demais! Gente, isso não tem como discutir, não tem como dizer que vai dar certo para um e não vai dar certo para outro. Isso, na verdade, é o necessário, entendeu? É o coração ali do casamento. Precisa ter comunicação. E com relação às finanças, não é diferente. Então, o casal, né, um para com o outro, precisa se comunicar, eles precisam compartilhar ali ideias, sonhos em prol do casamento, em prol da família. Então, pensa assim, pensa que o casamento ele funciona como uma espécie de sociedade, tá? Então, dois sócios, por exemplo, pode ter mais de um, mas eu vou dar um exemplo aqui de dois sócios. Independente que sejam até da mesma família, são pessoas diferentes com ideias diferentes. Nunca vão concordar 100% um com o outro, mas vão precisar se comunicar, vão precisar em determinados momentos, né, ceder para atender um e o outro. Isso faz parte. Então o casamento é como uma sociedade. O casal precisa conversar, precisa que cada um exponha qual é o objetivo, qual é o propósito pro casal. Então que seja a compra de uma casa, a troca do carro, uma viagem, às vezes até escola para os filhos, tudo isso é conversado. Então isso é comunicação. E aí você pode pensar, poxa, mas tudo que eu for fazer com o meu dinheiro, eu preciso dar satisfação para o meu esposo, para minha esposa? Olha, não é todo o dinheiro, mas aquele que envolve as contas de casa, sim. Então já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima, onde eu explico formas que vocês podem dividir no casamento quem vai pagar o quê, se ambos trabalham, se só um trabalha. Então vou deixar o link aqui em cima, não deixe de conferir. Mas tem coisas que não tem como fugir. Então, por exemplo, moradia, alimentação, água, luz, escola para os filhos. Isso é um tipo de despesa que envolve o casal, a família toda. Não dá para ser separado, não dá para dividir. Quer dizer, dá para você dividir o que cada um vai pagar, fazer esse tipo de cálculo. Mas não tem como pensar de forma separada. Então imagina só, chega a conta de luz, um não fala pro outro, e aí ambos trabalham e de repente um vira pro outro e fala assim, achei que você ia pagar. Poxa, mas eu também achei que você ia pagar. Então você entende, assim, é um exemplo simples, mas precisa ter essa comunicação. Então imagina numa sociedade que os sócios, eles têm o valor que é para a empresa, então eles não podem colocar a mão para fazer aquilo que cada um bem entende, então tem que ter ali um bom senso, uma conversa, uma ideia consolidada de ambos em prol daquele dinheiro que é para a empresa. E sim, eles têm um valor que é para cada um, que é a Prolabore, que nada mais é que o salário do sócio, tá? Em outras palavras é isso, bem de forma resumida. Então, com a Prolabore de cada um, aí sim, um sócio não precisa dar satisfação para o outro do que está fazendo com a sua Prolabore. Então é por isso que no casamento a ideia é a mesma. Então, o dinheiro que vai ser utilizado para o casal pagar as contas, para objetivos em comum, como por exemplo uma viagem para a família, para o casal, como também um dinheiro para cada um poder gastar ali com o que bem entender. Então, né, eu que sou mulher, por exemplo, gosto de coisas para cabelo, né, perfume, maquiagem, coisas, né, bem femininas, assim, por exemplo. E aí, assim, é lógico, eu não preciso o tempo todo ficar dando satisfação se eu tô comprando um shampoo, um condicionador, um perfume, porque tem um valor separado para que cada um faça isso. Mas do dinheiro que é para pagar ali, como pode-se dizer, as contas, né, a manutenção ali da casa, mês a mês, esse sim, esse precisa ser dado muita satisfação um para o outro, precisa ser muito bem conversado. E não de forma chata, não precisa ser uma briga, pode ser um papo, um bate-papo, que seja ali na hora de um almoço, no café da manhã, que seja um momento, eu recomendo o casal ter um momento ali para falar sobre as finanças, né?
Mas se não, que seja uma coisa bem descontraída, tranquila, mas que seja bem comunicada, para um não assustar o outro. Então vou dar um exemplo aqui, vamos supor que você tem o objetivo de fazer uma viagem aí com a sua família e você já cotou que uma viagem dessa, por exemplo, vai custar aí uns 10 mil reais. Então se você pensa sozinha, ou sozinho, né, enfim, o que vai acontecer? Você faz os cálculos e aí você descobre que para fazer essa viagem você só consegue poupar aí por mês 500 reais. Um exemplo, tá, gente? Pode ser mais ou pode ser menos. Então, assim, se a viagem custa 10 mil e você só consegue poupar 500 reais por mês, você vai demorar 20 meses para conseguir o valor da viagem, ou seja, mais de 1 ano e meio. Mas se o casal conversa sobre isso e aí você compartilha isso com seu esposo, com a sua esposa, e ele também, ele achou super legal a ideia, afinal de contas a viagem é para a família. Então vocês conversando descobrem que ele também consegue poupar por mês 500 reais, ou seja, cada um poupando 500 reais por mês vai dar um total de 1.000 reais por mês. E aí a viagem que você sonhava e só ia ter o dinheiro daqui 20 meses passa a ser uma viagem mais próxima, um sonho mais próximo, porque em 10 meses você já vai ter o valor da viagem, ou seja, menos do que 1 ano. Ai, que delícia! Entendeu? Eu só dei um exemplo aqui para você perceber que juntos somos mais fortes. Então, um casal que pensa com objetivo em comum, que tem propósitos em comum, ele tende a ter mais sucesso. E sucesso, gente, que eu tô falando aqui, não é só ser milionário ou conseguir bens. Não, é ter um ambiente, um relacionamento saudável. Esse tipo de sucesso que eu tô querendo dizer. Então, eu acredito que o casamento é isso. Nem todo mundo serve para casar, não. Nem todo mundo vai casar, não. Não é uma obrigação, nem um pré-requisito para ser feliz. Tem pessoas que estão sozinhas e estão muito bem sozinhas, e que bom. Mas se você tem um sonho, o desejo de casar, tenha em mente que a sua vida muda. E propósito, por mais que você tenha alguns propósitos e sonhos pessoais, você tem que ter isso mesmo, você passa agora também a compartilhar ideais, sonhos e objetivos de vida com outra pessoa. Se você não quer fazer isso, se você não quer dar satisfação do que você faz, até por onde você anda, o que fazer com o dinheiro, nem casa. Para que vai casar? É verdade. Você não quer ter outra pessoa para compartilhar, para dividir ideias com você. Então, nem pense fazer isso, porque você vai, às vezes, até condenar outra pessoa à infelicidade, né? Você vai ficar infeliz e vai condenar o outro à infelicidade. Mas se você tem um sonho, uma ambição de constituir família, de ter outra pessoa para compartilhar sonhos, compartilhar ideias, compartilhar problemas também, então sim, então o casamento vai te fazer muito bem e a comunicação é a chave do sucesso do casal, seja para a vida financeira, seja para a vida espiritual, seja para a vida profissional, o que for, precisa ter comunicação. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e caso tenha alguma dúvida e sugestão, deixa aqui nos comentários. Eu desejo para vocês uma semana abençoadíssima. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.